Convidado hoje em Sorriso, Neri Geller, ele que é ex-ministro da Agricultura, também ex-deputado federal e agora se coloca novamente como pré-candidato nesse pleito de 2026 e hoje cumprindo a agenda em Sorriso, Neri Geller, é isso? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, Milena, bom dia aos ouvintes da Rádio Sorriso. Primeiro, na Voz do Povo, aqui é uma grande satisfação estar junto com vocês. Estivemos sim, eu estou na região desde quarta-feira, fiz algumas agendas, Lucas está por aí, e vim agora de manhã aqui em Sorriso. Já tive uma reunião com algumas lideranças, visitando Valdir Darroit e discutindo um pouco a questão do agronegócio, que nós estamos enfrentando bastante problema do ponto de vista, principalmente de crédito, altas taxas de juros, a própria questão da garantia de preço mínimo, preço muito achatado e os produtores com algumas dificuldades do ponto de vista principalmente do crédito. Graças a Deus tivemos uma boa colheita, mas tem vários problemas que nós precisamos enfrentar, entre elas retomar grandes programas, como foi o programa de construção de armazém, que nós fizemos lá em 2013 e 2014, quando ministro da Agricultura, a própria questão de acompanhar o mercado internacional, para que a gente possa levar esse nosso excedente para o mercado internacional e continuar a questão da agroindustrialização. Muito bem, está aqui acompanhado do vereador Vanderlei Paulo, né? Bom dia, vereador, acabou de chegar aqui também nos estúdios. Como o senhor se coloca como um pré-candidato a deputado federal buscando esta vaga, como o senhor poderia lidar com esta situação? O senhor falou no programa dos armazéns, mas de imediato para socorrer nessa situação, Neri? Na verdade, o que precisamos, e eu conversei, eu tenho o GM aqui em Sorriso, o Stefanello, essas lideranças que estavam à frente do sindicato, é um momento bastante importante para que a gente una as lideranças para superar essas dificuldades que nós estamos enfrentando. E não são só as dificuldades do ponto de vista de crédito, a própria questão da segurança jurídica, passando pela questão da legislação, modificar e aprimorar a questão da legislação ambiental. Agora mesmo, ontem, Vanderlei que está nos acompanhando e conhece esse assunto também, o PRODES, que é uma trava na questão de liberação de recurso do BNDES, foi postergado a exigência do PRODES, mas ela é uma exigência que tem que ser extirpada. Nós precisamos continuar avançando na questão da legislação, da modernização da legislação ambiental. Então, são todas pautas que acabam travando. E eu sempre tive comigo, Marlene, falar menos e fazer bastante. Nós conseguimos fazer muito pelo agronegócio do estado de Mato Grosso e do Brasil, e é nesse sentido que eu estou me colocando à disposição. Muito feliz pela consciência de tantas e tantas lideranças que sabem do que nós fizemos, exemplo do Ney Frâncio, exemplo do Chivinski, exemplo do próprio seu Agino Bidim, que tem uma história de construção do desenvolvimento agroindustrial aqui de Sorriso, para que a gente possa sentar à mesa e superar essa dificuldade e continuar avançando para que o Brasil possa ser esse grande elo do ponto de vista da produção, alinhado com o desenvolvimento social. Perfeito. Programas habitacionais são importantes. Sorriso enfrenta também um problema sério e grande na questão de infraestrutura, devido ao crescimento dessa cidade, né, que é tão pujante, mas que cresce a passos largos, e junto com isso aparecem as grandes demandas. A época, Marlene, do Fábio, quando ele foi secretário de saúde, nós colocamos muito recurso aqui para ajudar na questão da saúde. Então, essas políticas elas têm que ser bem articuladas para que o retorno venha e Sorriso, Lucas, essa região possa continuar ajudando o país do ponto de vista do desenvolvimento agrossocial. A gente sabe que o volume grande de recursos de impostos no Brasil continua meio que no âmbito federal, e para isso ser distribuído é preciso correr atrás. Com essa reforma tributária isso fica ainda mais difícil para algumas regiões, e Mato Grosso é uma delas, né? Dada a nossa população que é menor em relação a outras regiões. Como é que o senhor enxerga este futuro aqui para Sorriso e de que forma podem os políticos em Brasília nos auxiliar? Inclusive o Pacto Federativo ele deveria ser melhor organizado, e para isso os políticos têm que conversar pouco e fazer bastante. Eu posso falar com propriedade,
porque nós trouxemos, e os produtores que estão nos ouvindo, nós trouxemos mais de 3 bilhões de reais só em garantia de preço mínimo em 2013 e 2014. Nós trouxemos e ajudei efetivamente, não é na conversa, a liberação, por exemplo, da estruturação portuária de Miritituba, que baixou os custos. Nós estivemos na reforma, ainda no governo do presidente Bolsonaro, que nós ajudamos na reforma da legislação tributária, tirar com que o fundo rural não fosse incluído nas exportações. Mantivemos, eu me lembro, e vocês acabam se lembrando, que lá em 2018 nós estávamos na iminência de acabar com a Lei Candir, que iria incidir tributo nas exportações. O Sindicato de Sorriso me chamou, o seu Rovares, o Stefanello, o Geme, essa turma toda, junto com o Lucas, toda essa região, fomos a Brasília. A PEC 42, que estava em fase terminativa para ser votado no Senado Federal, iria extinguir com a Lei Candir. Nós que enfrentamos para que a gente pudesse manter a isenção nas exportações. Então, ajudamos no incremento de forma efetiva, não é na conversa. Aumentamos a mistura do biodiesel, por exemplo, fortalece a agroindústria aqui na nossa região. Aumentamos a questão do etanol, também da mistura na gasolina, para que a gente, obviamente, cuidasse da questão da produção da energia limpa, mas se desse um valor e agregar esse valor ao etanol para que a gente pudesse ser autossustentável do ponto de vista econômico. Então, foi muitas coisas que nós fizemos e eu sempre tive assim comigo, Marlene. Às vezes as pessoas me criticam um pouco. Eu converso com todo mundo. As pautas que eu liderei, passando pela liberdade econômica, passando pela lei do FIAGRO, passando pela lei do licenciamento ambiental, mas principalmente pela modernização da legislação do defensivo agrícola, que isso foi um ganho extraordinário, principalmente para a nossa região. Se nós temos indústria de biodiesel, de bioinsumos nas propriedades, fazendo a multiplicação, se deve à mudança na legislação. E quem foi que liderou esse processo foi o deputado Neri Geller. E eu conversava com a direita, com o centro e com a esquerda, para que a gente conseguisse, através de diálogo, ter a maioria e votar essas pautas. Então, eu vejo com muita firmeza que as brigas ideológicas, elas podem acontecer, o debate durante o período eleitoral. Depois, quem se elege tem que trabalhar pela população. E foi o que eu sempre fiz. Inclusive me manifestando quando a questão do 8 de janeiro foi pegar lá, defender lideranças como o seu Argino Bidin. E ir junto com o Vanderlei falar com o ministro da Justiça, à época, e falar, olha, aqui estão cometendo injustiça, eu conheço essas pessoas. E nós ajudamos para que a gente pacificasse isso mais de forma efetiva. Eu estou falando isso, nunca falei isso para o seu Argino, mas eu tenho gratidão pelo seu Argino que ele fez lá atrás. Né? Me ajuda quando nós fundamos a ProSoja, quando nós renegociamos as dívidas, quando nós aprovamos a biotecnologia. Tudo isso se deu pela liderança, principalmente da organização do Estado de Mato Grosso. Então essa é a minha pauta. Eu sempre trabalhei para resolver as coisas e vai ser exatamente nessa linha. Estou bastante, volto a falar da questão da infraestrutura aqui do município de Sorriso, efetivamente, né, é uma secretaria que é importante, né, e que nós vamos, Vanderlei, ajudar a cuidar bem, cuidar com carinho e dizer não quando é não e sim quando é sim. Eu nunca enrolei as pessoas, então eu sou muito categórico nisso. Perfeito, eu preciso deixar o tempo para o senhor fechar, passa muito rápido, a gente tem mais uma entrevista e já estão aqui nos estúdios, né, os próximos convidados, mas foi uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Marlene, obrigado a você, dá um abraço no Maninho também, que é uma grande liderança da comunicação e eu sei do alcance que tem a Voz do Povo. Um grande abraço a todos e contem sempre comigo. Perfeito, obrigada, Neri Geller.